Olá, eu sou Hugo de Brito Machado II e gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da súmula 625, recentemente editada pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a súmula 625, o pedido administrativo de restituição de tributos pagos indevidamente não suspende nem interrompe o prazo prescricional para que se formule esse mesmo pedido no âmbito judicial. O que isso significa? Na verdade, essa súmula apenas cristaliza um entendimento que já vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça há alguns anos. Isso significa que, se um contribuinte paga um tributo de maneira indevida e aguarda, por exemplo, por 4 anos para formular o pedido de restituição na via administrativa, sabendo que dispõe de 5 anos para formular esse pedido, 5 anos contados do pagamento indevido, então o contribuinte formula o pedido de restituição com 4 anos depois de ter feito o pagamento indevido. Então, esse pedido administrativo não suspende, ou seja, não faz com que o prazo fique paralisado, nem interrompe, ele não faz com que o prazo volte a contar novamente do zero, esse prazo de restituição, o prazo de 5 anos de que ele dispõe para pedir a restituição. Vale dizer, se ele formula o pedido 4 anos depois de ter feito o pagamento, e se o fisco leva 1, 2, 3 anos para responder esse pedido e ao final responde não, o contribuinte não tem direito à restituição, esse contribuinte, se depois for a juízo reclamar essa mesma restituição, ele encontrará a decisão de que o seu pedido foi formulado depois de consumada a prescrição. Ou seja, ele não poderá mais receber a restituição desse tributo. E por que o STJ decidiu isso? O STJ tomou essa decisão por uma questão de coerência com o entendimento anterior que ele havia firmado, no sentido de que o prazo para a formulação do pedido de restituição, ele não é interrompido nem é suspenso, porque o pedido administrativo não é necessário. E aí é preciso fazer um pequeno regresso na história para que nós possamos entender como essa questão era regrada no âmbito do CTN. O CTN, Código Tributário Nacional, nós sabemos que ele foi editado em 66, quando ainda vigorava a Constituição de 1946, que tinha, obviamente, uma redação diferente da Constituição atual e não consagrava a inafastabilidade do Poder Judiciário, da prestação jurisdicional, como a de 88 consagra. E qual foi a consequência disso? É que no CTN, era necessário seguir a seguinte sistemática, e isso explica a razão de ser dos artigos 168 e 169 do CTN. Se um contribuinte fizesse um pedido de restituição, se o contribuinte pagou um tributo de maneira indevida e deseja receber a devolução desse tributo, esse contribuinte precisaria primeiro formular o pedido na via administrativa, e ele dispunha de 5 anos para isso. O contribuinte não poderia mover uma ação judicial desde logo. Ele primeiro precisava fazer o pedido administrativo. E aí ele esperava. Formulava o pedido administrativo e esperava. E ele tinha 5 anos para fazer esse pedido na via administrativa, pedir à autoridade tributária. Se a autoridade deferisse o pedido e devolvesse o tributo, a questão estaria resolvida. Mas se a autoridade indeferisse o pedido, aí então o contribuinte teria um prazo de 2 anos, previsto no artigo 169 do CTN, para pleitear a restituição em juízo, ou para mover uma ação anulatória, é a redação do artigo, da decisão administrativa que negou a restituição. Depois de 88, com o advento da nova Constituição, de 1988, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender o seguinte: o contribuinte não precisa formular o pedido administrativo para então formular o pedido judicial. Ele não tem que primeiro ouvir um não da autoridade administrativa para só depois ter acesso ao judiciário. Ele pode ter acesso ao judiciário desde logo. E aí se coloca a questão, então qual o prazo para isso? Já que antes o prazo de 5 anos era para pedir na via administrativa e depois havia um prazo de 2 para pedir na via judicial, se na via administrativa o pedido fosse denegado. E aí então decidiu o STJ. O prazo de 5 anos se aplica desde logo para que se formule o pedido na via judicial, para que se mova a ação judicial pleiteando a restituição. Esse foi o entendimento do STJ, que pacificou a desnecessidade
do prévio pedido administrativo e do prévio indeferimento administrativo como necessários a que se pudesse promover a ação judicial. Então, a súmula 625, recentemente editada, reflete um entendimento que é apenas uma consequência disso. Porque o que diz o STJ? Se o pedido administrativo não é necessário, se a falta desse pedido não impede o ingresso em juízo, então o fato de o contribuinte ter formulado o pedido não suspende nem interrompe a prescrição. As causas que suspendem ou interrompem a prescrição, elas estão sempre relacionadas com se existe algum impedimento ou alguma razão que torne razoável o não ingresso da ação judicial. Então, se, por exemplo, no caso da Fazenda Pública, que lança um tributo e o contribuinte se defende na via administrativa, essa defesa suspende a exigibilidade, a Fazenda não pode cobrar. Se ela não pode cobrar, não corre a prescrição para que ela cobre. No caso do contribuinte, não. Se disse o STJ que o pedido administrativo não é necessário, ele não precisa formular esse pedido, se ele formulou e está esperando, ele está perdendo tempo e o prazo prescricional está correndo. É importante ter cuidado com esse entendimento, porque ele, embora coerente com a ideia de que o pedido administrativo não é necessário para que se formule o pedido judicial ou se ingresse com a ação judicial de restituição do indébito, mas ele é um entendimento que desprestigia a boa-fé e desprestigia a lealdade que deve haver entre fisco e contribuinte. E esse entendimento ele serve como um estímulo para que os contribuintes judicializem tudo. Se o contribuinte formula um pedido na via administrativa e espera ver resolvida a questão na via administrativa, mas o fisco demora um pouco para respondê-lo, ele já vai mover a ação judicial porque ele não quer correr o risco de ver o seu direito prescrever. Então, esse entendimento consolidado na súmula termina servindo como um estímulo para algo que hoje se quer mudar, que é a ideia de judicialização de todas as questões, de tudo levar ao judiciário, quando na verdade o que se pensa hoje é no uso de métodos alternativos para solucionar os conflitos. Essa súmula vai na contramão disso e, por questões práticas, um contribuinte que tenha um tributo para receber, convém que não aguarde muito por uma decisão administrativa, fique de olho no prazo prescricional e se o prazo estiver já perto do seu fim, convém que o contribuinte mova desde logo a ação judicial, não espere por uma decisão administrativa que decorra de um requerimento que ele tenha feito, porque ele correrá o risco de ver o seu direito prescrito. Mas é isso, eu agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu muito obrigado.